Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais um EBD. Eu acredito, assim, eu falei domingo passado, não, no último domingo que eu dei aula, que eu acreditava que era uma das últimas aulas online. Eu continuo acreditando, estamos aí quase lá de estarmos pessoalmente na nossa igreja, na EBD, para aprendermos um pouco mais ali com aquela intimidade que a gente gosta, dialogando, trocando ideias, né? Mas enfim, vamos aqui, que é o que temos, então fazemos o melhor com o que temos. Eu ensino para minhas filhas que o nome disso é capricho. Fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda, né? O nome disso é capricho. Vamos orar para darmos início a mais essa lição, que o Senhor fale ao seu coração, assim como Ele falou ao meu coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado porque o Senhor falou ao meu coração e muito obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações, ao coração da nossa igreja, ao coração da nossa família. Obrigado porque o Senhor está presente nesses momentos que temos vivido, Senhor. Momentos são diferentes, mas que o Senhor tem usado isso tudo para o nosso bem. Fala ao coração de cada irmão que assiste essa aula, Senhor. Que o Senhor esteja trabalhando em cada coração, em cada família, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos pregar nossa Bíblia, porque vamos ler alguns textos e vamos ver o que o Senhor tem para falar para a gente. O título da nossa lição de hoje é Deus está fazendo um algo novo. E nossa igreja, eu acredito que todos nós podemos dizer isso, porque essa nova fase que estamos iniciando agora, que iniciamos ontem e que vai prosseguir aqui por muito tempo até que o Senhor permita, é uma fase em que o Senhor está à frente, que eu creio em meu coração que Deus está preparando maravilhas para a nossa igreja e para cada um de nós. O texto que nós vamos ler agora, Salmo 126, de 1 a 3, é um texto que eu amo muito, inclusive tem até uma música com esse nome, Salmo 126, que a Vitória, minha filha, sempre diz que quando ouve, lembra de mim, porque é a minha cara, de tanto ela ouvir eu cantar essa música. E não importa se você está vivendo nesse momento a realidade dessa música ou se você crê que você vai viver isso um pouco mais à frente, logo mais à frente. O importante é que você creia, não perca a esperança, não perca a fé. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 126, de 1 a 3, que diz o seguinte: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas tem o Senhor feito por cada um de nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nossa igreja e por isso estamos alegres. Algo novo está acontecendo em nossos irmãos, em nossas vidas, em nossa casa, em nossa igreja. Algo novo está acontecendo. Deus tem trazido a cada um de nós esses novos tempos. Tempo de mudança, tempo de crescimento. E um tempo de crescimento na qual vai servir para nós agora. E à medida que a gente for plantando as nossas sementes agora, ela vai servir para a nossa colheita futura. Em Salmo 126, versículos 5 e 6 diz o seguinte: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Não importa como está agora a sua vida, não importa como está agora, o que você está vivendo agora. A palavra de Deus é clara quando ela diz que aquele que está plantando e chorando, não interessa se você está nesse momento, é o seu momento de plantar e chorar. O importante é que a promessa de Deus é viva. Ela diz que quando você voltar trazendo os seus feixes, trazendo a sua colheita, trazendo os seus frutos, será tempos de alegria, tempos de renovo, tempos de sorriso, né?
Grandes coisas o Senhor fará e tem feito por nós. Em Isaías 58:12, vamos ler o que está escrito ali, ó. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Olha que maravilha a promessa de Deus para a nossa vida. Nós seremos conhecidos como este povo que levantou as muralhas de novo. As coisas podiam parecer que estavam destruídas, que estavam aniquiladas, que era o fim, mas o Senhor nos deu a oportunidade de reconstruir. E essa reconstrução, Ele está chamando você e a mim para fazer parte disso. Não importa o que você vai estar fazendo, qual a sua participação, o importante é que você faça parte desse novo de Deus. Mas para que experimentemos esse novo de Deus na nossa vida, para que experimentemos tudo isso, todas essas coisas boas que lemos nesses textos bíblicos e que o Senhor tem para cada um de nós, é preciso que cada um de nós aprenda a se mover de acordo. Eu lembro que essa palavra Deus trouxe ao nosso coração há mais de 5 anos atrás, essa questão de mover-se de acordo. Cada vez que Deus vai fazer algo novo na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, as pessoas envolvidas precisam mover-se de acordo com a vontade de Deus. Não de acordo com a própria vontade, mas mover-se de acordo com a vontade de Deus. E para que a gente consiga se mover de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos esquecer velhos hábitos, velhas manias, às vezes até velhas crenças que a gente acreditava que estava na Bíblia. Se a pessoa não fizer desse jeito, se eu não fizer desse jeito, eu vou estar pecando. Mas se não está na Bíblia, se isso não está escrito na Bíblia, então às vezes é só uma mania, é só uma religiosidade nossa. E precisamos esquecer tudo isso, colocar isso de lado, nos fundamentarmos na palavra de Deus e colocarmos em nosso coração, encher o nosso coração com empatia. Porque embora quando a gente pergunte para o outro se ele tem empatia, todo mundo diz que tem empatia. A maioria das pessoas, quem sabe o que é empatia, é saber se colocar no lugar do outro. Na maioria das vezes as pessoas dizem que tem, que sabe o que é. Só que quando a gente vai colocar isso na verdade, na prática, principalmente quando a gente vai colocar isso dentro do que a gente acha certo para dentro da nossa igreja, a gente esquece de colocar em prática a empatia. A gente não consegue. As pessoas não têm conseguido ter empatia dentro das igrejas. Nesses momentos de isolamento social, as pessoas não têm conseguido se colocar no lugar do outro, ter empatia pelo outro, porque temos pego aquele martelo do juiz e temos julgado as atitudes dos irmãos. Se eu estou indo para a igreja, então, e não está me acontecendo nada, então todo mundo tem que ir. Aquele irmão que não está indo, não está indo porque não quer, não está indo porque não quer, não está indo porque tá desviando. Eu vejo ele viajando, mas para a igreja não vem. Tá entendendo? Vai começando a julgar as atitudes dos irmãos, vai começando a querer pesar isso tudo, e à medida que eu vou apontando o meu dedo pro irmão, eu vou esquecendo de sondar o meu coração, de ver, de procurar ver como eu estou. Não há como ter uma mudança significativa na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, se essa mudança não começar dentro de nós. Nosso olhar para o outro, o nosso olhar sobre nós mesmos. Às vezes você não está julgando o outro, mas você está julgando a você mesmo. Você está botando um peso, uma carga muito pesada sobre você mesmo, uma carga que nem Deus está colocando. Até porque eu até falei na outra lição que Jesus fala que ele tira as cargas do nosso ombro, né? E coloca sobre ele para que a gente tenha leveza. E, no entanto, Jesus faz isso, tira a carga do nosso ombro, o peso do nosso coração, e a gente vai lá e pega de volta dele, coloca tudo de novo na gente, e a gente esquece
de colocar isso tudo nas mãos de Deus e relaxar para que Deus haja. Então, a gente precisa ter esse olhar para nós e para o outro, um olhar de empatia, um olhar de misericórdia. E nós vamos ler o texto agora em Efésios 4, 22 a 25. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículos 22 e 25. Se acham que eu estou indo rápido demais, é porque como a aula é gravada, a gente precisa ter um tempo certo para a gente gravar aqui, né? Para não ficar muito extensa na hora de publicar. Mas você anota o texto e depois leia com calma, releia com calma, para que o Senhor continue falando ao seu coração. Efésios 4, 22 a 25 diz o seguinte: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a natureza criada por Deus, que é parecida com sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Esse texto de Efésios, ele fala muito sobre tudo isso que eu estava conversando com vocês antes, para vocês abandonar a velha natureza, para você deixar de lado tudo que fazia parte do velho homem, todo esse julgamento, toda essa questão de eu acho que se na minha visão é correto, então é porque é correto, e às vezes nem sempre o que eu tomo como verdade é uma verdade absoluta. A verdade absoluta é Deus. E fora isso, não há verdade absoluta ali. O que a gente vê e a forma como a gente julga os acontecimentos, a gente julga de acordo com a nossa perspectiva, de acordo com o nosso olhar. E nem sempre esse é o olhar, é a perspectiva de Deus. Deixe para trás esse juiz que existe dentro de você, deixe para trás esse inquisidor e deixe o Espírito Santo trabalhar. Essa obra de convencer o outro se ele está errando ou se ele está acertando, essa obra de corrigir as veredas do nosso caminho, essa obra de estar por trás da pessoa falando este é o caminho, andai por ele, isso é o Espírito Santo que faz. Não somos nós. Quem somos nós para tentar tomar o lugar do Espírito Santo, né? E a obra que Deus tem feito na vida de cada um é particular. Eu não posso dar conta do que Deus está fazendo na vida do meu irmão, porque Ele está fazendo na vida do meu irmão. Como eu posso julgar o que está acontecendo no privado, no particular do meu irmão, se eu não estou dentro dele, se eu não sei o que Deus tem feito na vida dele? Então eu não posso julgar. Não posso tentar tomar o lugar de Deus, o lugar do Espírito Santo. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 7, versículos de 1 a 5. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Essa tradução que eu estou lendo é a tradução da Nova Linguagem de hoje. Eu escolhi ela hoje. Geralmente eu leio as passagens bíblicas na versão da King James, mas esses textos que eu estou lendo hoje ficam mais claros quando a gente coloca aqui na linguagem de hoje, né? Diz o seguinte, Mateus 7, versículos de 1 a 5 diz o seguinte: não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Vocês estão percebendo
o quão duro, o quão profundo é esse texto, ele falando para você não julgar, e esse versículo 2 é de suma importância. Gente, ó, presta atenção no versículo 2, ele diz que na mesma medida, a mesma forma como você usar para julgar o outro, você será julgado. Olha quanta seriedade que há nesse texto. A gente tem que tomar muito cuidado como que eu estou falando do meu irmão. Ah, eu acho que ele não está fazendo isso ou porque está com preguiça, ou porque está se afastando de Deus, ou porque está desanimado. Gente, a mesma medida que vocês usarem para medir o seu irmão, vocês serão medidos. É o que a palavra de Deus diz aqui nesse texto. A nossa parte, a nossa participação nessa vida, nessa jornada de transformação, nessa jornada de algo novo, é orar pelo nosso próximo e estender a mão quando a gente vê que ele está precisando de ajuda. E amar é compreender o outro, compreender as suas limitações, seu momento, porque todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, todos nós passamos por momentos de grandes transformações na nossa vida, todos nós passamos por um tempo que precisamos parar, respirar e deixar Deus trabalhar lá no nosso particular, lá no nosso íntimo, só eu e Deus, para que haja transformação. E esse tempo, e a própria palavra de Deus diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas, esse tempo que Deus escolhe para trabalhar na nossa vida, para trabalhar na sua vida e na vida do outro, é um tempo muito peculiar, é um tempo muito exclusivo, porque ele trabalha de uma maneira diferente em cada um. Algumas pessoas, enquanto Deus trabalha determinadas coisas na vida dela, elas vão continuar trabalhando, agindo, fazendo tudo, tudo vai continuar muito parecido com o normal, enquanto Deus trabalha, outras não. Outras, Deus está querendo mostrar algo novo, algo mais especial, algo diferente, e é necessário que essa pessoa pare, se afaste um pouco e tire um tempo para si, para que Deus trabalhe entre ela e Deus. E quando Deus está trabalhando dessa forma na vida do outro, que é quando a pessoa precisa se isolar um pouco mais, precisa se reter um pouco mais, tirar tempo para ela um pouco mais, quando Deus está trabalhando dessa forma, as pessoas que estão à volta tendem a estranhar. Estranham porque tá acostumado a ver aquela pessoa agindo, rindo, brincando no meio de todo mundo e de repente vê ela se isolando e fala, o irmão tá em pecado. E na maioria das vezes é totalmente diferente do que está em pecado. Pelo contrário, Deus está fazendo um processo de santificação, de purificação na vida do irmão, está fazendo ali algo novo e que é necessário que ele esteja nesse tempo de reclusão. Algumas pessoas falam que é um tempo de sabatina, né? A gente vê muito por aí falarem isso, porque Deus está purificando a vida daquele irmão para que ele se torne uma pedra preciosa na vida da igreja, na vida dos outros e no corpo de Cristo. E até agora nós falamos dos irmãos, mas eu não sei se hoje você que está assistindo a nossa EBD nessa manhã está passando por um momento assim, um momento em que você tenha tido necessidade de parar, de respirar, de ouvir a voz de Deus. Eu não sei se você está confuso porque você não está entendendo o que está acontecendo contigo. Às vezes sente vontade de chorar aos pés do Senhor, sente ali o seu coração apertar e você não está entendendo o que está acontecendo. Nesta manhã, Deus está dizendo para você que vai ficar tudo bem, que Ele está trabalhando na sua vida para te transformar num vaso novo. Deus está modelando a sua vida, está limpando o que precisa ser limpo, porque todos nós precisamos ser limpos de alguma coisa que está dentro da gente. A gente tem que estar sempre fazendo essa limpeza dentro do nosso coração, dentro da nossa vida.
Até a nossa casa, a gente não limpa uma vez no ano e passa o ano inteiro limpo. Toda semana, às vezes todo dia a gente tem que estar dando uma limpada, uma passada de pano, e assim é a nossa vida. E Deus está fazendo algo novo na sua vida. Ele está fazendo você passar por este momento de transformação, de purificação. Mas Ele está dizendo para você, esta manhã, que vai ficar tudo bem. Ele vai completar essa obra e vai ficar tudo bem. Isso tudo vai passar, e quando passar, você vai se sentir renovado, ter as forças renovadas, vai se sentir uma pessoa melhor do que você era antes, vai enxergar coisas que você não enxergava antes. É preciso hoje que você desacelere. Deus está hoje fazendo com que você desacelere para que você enxergue Ele através do trabalho, que é muito além do trabalho, é muito além do servir. Deus está falando essa manhã, hoje, para você. Eu estou trabalhando na sua vida. Vai ficar tudo bem. Essa pausa é muito importante. Glória a Deus, porque Deus está trabalhando na sua vida. E glória a Deus quando Deus está trabalhando na nossa vida, porque isso é motivo de alegria, porque Ele está nos fazendo um vaso novo. Na maioria das EBDs, nas últimas EBDs que eu tenho gravado as aulas, que eu tenho dado as aulas, eu tenho falado muito sobre amor ao próximo. E tenho martelado essa ideia cada vez mais sobre amar ao próximo, e eu não vou cancelar e não vou cansar de falar sobre isso, porque amar ao próximo é a base do Evangelho. O amor é a base do Evangelho. Não existiria Evangelho, não existiria cruz sem amor. E quando a gente fala de amar o próximo, a gente está falando amar sem condicional. Eu amo fulano de tal se o irmão fizer as coisas do jeito que eu acho correto. Se o irmão falar comigo do jeito que eu gosto que falem comigo. Não existe condicional para o amor. O amor é incondicional. Eu amo independente do que o irmão diga, faça, do comportamento do irmão. Eu amo ele, porque a Bíblia fala para eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não amo o meu corpo só quando o meu corpo não está doente, só quando ele está saudável. Quando ele está doente, eu cuido dele, porque amo. E quando ele está saudável, glória a Deus por isso, continuo amando ele assim mesmo. É assim com o nosso corpo. E é assim com o corpo de Cristo, com as outras pessoas. Nós amamos independente do que o irmão tenha feito ou falado. Nós continuamos amando. E aí a gente vê a história de Pedro, e eu mencionei muito a história de Pedro nos últimos tempos também. Pedro fez tantas coisas ali, aprontou tanto, teve tantas atitudes erradas, e a gente não viu Jesus falando de Pedro, reclamando de Pedro para outra pessoa. Tu viu, João? Pedro? Que ele fez, que não sei o que. Tu viu, João? Pedro me negou 3 vezes. Tô aqui, ressuscitei. Pedro foi pescar, esqueceu de mim. Você não viu Jesus reclamando de Pedro? Jesus conhecia quem era Pedro, sabia dos erros de Pedro, sabia a natureza que tinha dentro de Pedro e o amava assim mesmo. E quando era necessário que chamasse atenção, que fosse ter uma conversinha de pé de ouvido com Pedro, Jesus ia lá, ele mesmo, não mandava recado, não falava dele pelas costas, ia lá, olho no olho, cheio de amor, e falava com Pedro. Que nem foi aquele momento em que ele fala: Pedro, tu me amas? Ali Jesus estava chamando a atenção de Pedro, e no entanto, com um amor tão grande, que a gente não pode medir, que a gente não pode mensurar. E é esse amor que nós temos que ter pelo outro. É olhar para o outro com tanta compaixão, com tanto amor, a ponto de falar, embora ele não esteja fazendo as coisas do jeito que eu acho que devia ser feita, Deus sabe de todas essas coisas, Deus sabe o que tem passado, ele tem passado no privado dele, no particular dele. Então eu escolho orar por ele para que o Senhor faça com que ele esteja cada dia melhor.
Eu tô vendo que algo tá errado na vida do meu irmão. Eita, eu tô sentindo o irmão mais distante, mais tristinho. Então eu vou escolher orar pelo meu irmão e falar: Senhor, abençoe a vida dele. Eu não sei o que está se passando na vida dele, na casa dele, mas o Senhor sabe. Eu peço que o Senhor o abençoe muito. Traz de volta o sorriso dele, traz de volta a alegria dele, traz de volta ele para perto da gente, porque ele tem feito tanta falta. Esse é o nosso papel cristão. Esse é o nosso papel cristão. Em vez de falar para o outro, falar para Deus sobre aquele nosso irmão e implorar a Deus, clamar a Deus pela vida dele. Senhor, o ajude. Alguma coisa está estranha ali, então o ajude. Esse é o nosso papel. Amados, em 1 João diz o seguinte, 1 João 4, versículos 7 e 8 diz o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus está fazendo algo novo na nossa vida e na nossa igreja. Então vamos deixar Deus trabalhar, sem criarmos expectativas, só pedindo a Ele que nos faça ver o que Ele tem feito pela nossa igreja, pela nossa vida, pela nossa família. Vamos pedir a Ele que Ele nos torne sensíveis a isso. E para encerrar, nós vamos ler o texto de Isaías 43, versículos 18 e 19. Isaías 43, versículos 18 e 19 diz o seguinte: Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Olha que maravilha. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus está fazendo algo novo. Então vamos nos colocar à disposição de Deus para que este algo novo também aconteça em nós e para que a gente se coloque à disposição de Deus para que Ele haja na nossa vida, use a nossa vida conforme Ele quer, da forma que Ele quer. Não a vida do meu irmão, mas a minha vida, a começar de mim, o que Ele quer fazer com a minha vida. Vamos nos colocar à disposição de Deus para que Ele faça. E aí então você vai experimentar desse algo novo e então você vai falar como o povo em Salmo 126 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Tenha um bom dia.